Jogou muito velho Então do faz Fagner. sentido, então, faz sentido. Tá entendendo? Eu acho que pode ser isso aí. Eu tô na dúvida entre o William, Lautaro Dias, O Wallace não, cara. o Wallace e Matheus Henrique. Mas Ah, eu vi voltando pro Jorginho contexto agora, do Gerson, que é um assunto que tá em alta, assunto que a gente precisa debater aqui. Ponta direita não dá, né, Rock? Tem que ser. Não dá, se for pra não dá. jogar como terceiro homem E eu vou de te meio fazer de até uma campo, tem que pergunta jogar por agora. dentro e sendo Vocês esse meia. falavam Né? pra caramba que ele jogava de ponta direita. Se o tá? Jorginho chegar... Segura se o Jorginho, a não, pica. quando o Jorginho chegar, digamos que o Jorginho chega, tá disponível pra jogar amanhã, e a fase continua essa dessa rapaziada aí. Você bancaria quem? De Dos La quatro, Cruz, Gerson. De La Cruz ou Gerson? Do Gerson. Hoje, momento, Gerson. Teria culhão, Felipe Luiz? Não, Pra isso? não vai acontecer isso. Ah, é isso que eu queria saber. Uma coisa é eu achar o que eu faria. Outra coisa é eu estar lá como treinador no lugar do Felipe Luiz e bancar o capitão do seu time e o jogador da seleção brasileira hoje. É difícil. Não tô falando. Aqui é mole. Aqui a gente externar isso é mole. No dia a dia, você sendo treinador do cara porra, a gente Treinador, sabe que amigo, existe, Gabriel, com panela. todo respeito. Gente, o cara joga com o cara desde 2019. Eu duvido que não exista minimamente, por mais que o Felipe Luiz seja esse profissional todo que a gente endeusa aqui todos os dias, que não existe uma porcentagem de amizade na relação. Meu irmão, existe. Existe no trabalho. Claro que existe. Não vai existir no dia a dia do Claro que trabalho existe. que é o futebol. Não é robô. Lógico, não vai bancar o Arrascaeta, não vai bancar o Gerson. O Bruno Henrique, cheio de oportunidades recentemente e não tá jogando nada. Tá passando por um problema seríssimo fora de campo. E as atuações contra Vasco, né, contra Cruzeiro. Eu aposto que o problema é sério. Porra, tipo assim, jogando nada, o Bruno Henrique, ele continua tendo oportunidade. Então, o Felipe Luiz, nesse jogo contra o Cruzeiro, os holofotes ficaram mais pra ele. Pela primeira vez eu vi, entre aspas, uma certa pressãozinha sobre o Felipe Luiz. Óbvio que, porra, qualquer derrota do Flamengo... O Central foi pior, não foi? Essa eu acho que machucou mais por todo o contexto do Não jogo. acho que foi Eu por acho que o isso. Central foi pior, A gente cara. perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente não jogou absolutamente nada. Foi a pior partida do ano Não, disparado. Arthur, discordo. Pior partida do ano disparado. Discordo. Qual foi a pior partida do Flamengo? Discordo que o sentido dessa derrota ter doído seja isso. A derrota contra o Cruzeiro... Foi Gabigol. Futebol. Não é Gabigol, não é nada. Não foi isso. Não, eu quero Não falar foi isso. futebol, Não dentro foi de isso. campo. A derrota contra o Cruzeiro, desde o torcedor do Flamengo intrigado, porque o Felipe Luiz continua insistindo nos mesmos erros que a gente já está falando há muito tempo. E ele deu uma resposta para todo mundo, após a vitória contra o Corinthians, que coloca o dele na reta. Enquanto ele estiver perdendo, coloca na reta. Enquanto ele estiver ganhando, ele está certo. Que foi o quê? Eu escalo, eu sei o que eu estou fazendo. Se der certo, sou eu. Se der errado, sou eu. Sim. E a E apresentação dentro de campo? e O time aí, jogou vamos mais lá. bola contra o Córdoba, que perdeu em casa, Vamos ou lá. contra o Cruzeiro? Vamos lá. O primeiro tempo do Flamengo contra o Cruzeiro foi um bom primeiro tempo. Foi parelho. Maquiado pra caramba. Não foi maquiado. Sabe qual foi a diferença? Maquiado. Foi o primeiro time que conseguiu gerar dificuldade ao Flamengo. Vou trazer O Vasco aqui. gerou Olha dificuldade só, deixa eu fazer pro uma coisa Flamengo com no vocês aqui. Maracanã. Vamos O lá. Vasco gerou dificuldade. Vamos lá. Igual o Primeiro Cruzeiro, tempo. não. Foi Igual o Cruzeiro, igual. não. Os dois Igual o Cruzeiro, primeiros tempos. Vamos lá. Parecidíssimo. Vamos lá. Parecidíssimo. Você acompanha o futebol europeu? Sim. Premier Já League viu, e La falando Liga. aqui, já viu falando aqui sobre o esquema de jogo do Bayern de Munique, de Vincent Kompany? Não vejo o Bayern, mas já vi você falando. Uma vez. O Bayern de Munique ele joga no 2-4-4. Ele joga com 2 zagueiros, 4 na linha de meio campo, que são os volantes, com os laterais na mesma linha que ele, e 4 espetados na frente. Jogam assim. Bayern de Munique e Inter de Milão, quarta de final de Champions League. Quanto foi o jogo lá na Alemanha? 1-0. 2-0 Inter de Milão. Um gol do Lautaro, outro eu não sei como foi. Foi 2-0 Não lembro, lá? foi 2-0. 2-0. 2-0 lá. Peguem os gols da Inter de Milão e peguem o gol do Cruzeiro. Sabe como é que a Inter de Milão ganha do Bayern de Munique? Transição rápida. Por quê? Quando você faz isso, esse 2-4-4, você povoa o meio-campo e você consegue marcar pressão alta. Se você for reparar quando o Flamengo está jogando, como é que joga Léo Pereira ou Léo Ortiz e Danilo? Eles aqui, o Wesley no meio-campo junto com o Alexandro. Não, os dois espetados. Nico e Pulgar. Aí vem o ponta, Pedro, Arrascaeta e outro ponta. Pode reparar. Eu É não tô semelhante ao que você está querendo dizer sobre o Bayern. Exatamente. Na verdade, os dois primeiros construtores do Flamengo são os dois zagueiros. Tanto o Léo Pereira, tanto o Léo Ortiz. Exatamente. Então, o que aconteceu? O Cruzeiro, o Leonardo Jardim, que já trabalhava isso há muito tempo na Europa, já acompanha muito isso. E eu falei isso mais cedo aqui. O Leonardo Jardim, cara, ele simplesmente treinou o melhor Mônaco dos últimos tempos. Justo. Falcão e Mbappé. Que trabalhava como? Transição. E ele já Bernardo foi- Silva. O Jardim já foi Fabinho. pedido no Flamengo muitas Muito vezes. tempo. muitas Transição vezes. pra caramba que o Mônaco fazia. O Mônaco tinha Mbappé, o Mônaco tinha Falcão Garcia, Rames Rodrigues, Fabinho. Então podemos dizer que o Felipe Luiz tomou um nó tático, Rafa. Isso é um fato.
Isso é um fato. Então, Por isso acho que é a essa pior derrota. apresentação do ano, Não acho que foi a pior apresentação de um todo. Que isso, Não mano. acho. 6 não finalizações no jogo todo. Não acho. Muito pouco O que o eu Flamengo acho que foi apresenta. que o Flamengo encontrou um adversário que soube jogar contra ele. Altura. É esse o ponto. O Flamengo, no primeiro tempo, jogou o que o Flamengo tinha jogado sempre. Só que, pela primeira vez no ano, eu vi o Flamengo correndo para trás. Por quê? A transição era muito boa, os encaixes eram muito rápidos. O ataque dele, é o que eu tava falando. O Caio Jorge jogou muito, O né? Lautaro Dias. Jogou. O Lautaro Dias, geralmente ele é titular no Cruzeiro. O que o Leonardo Jardim fez? Ele tirou o Lautaro, colocou Caio Jorge e Wanderson. 2 atacantes levíssimos para jogar na zaga do Flamengo. Isso aí. Então você vê que ele se preparou para esse jogo como ele não se prepararia para outro jogo. Então acho que o problema todo é esse. O Flamengo fez um jogo que eu não acho que foi ruim, só que ele tinha um adversário que se preparou para jogar contra ele. É esse o ponto. Dito isso, eu acho que foi a pior apresentação do ano no Flamengo. Concordo com tudo que você falou, cara. Eu só acho que realmente, dentro de todas as partidas, coloca a do Córdoba no Maracanã, a derrota. O segundo tempo do Flamengo foi pífio. O segundo tempo do Flamengo foi, assim, o Flamengo do Tite. Me lembrou o Flamengo do Tite. Substituições totalmente fora de contexto. Primeiro ele tira o Cebolinha e coloca o Bruno Henrique. Aí beleza. Vai ficar uma dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Aí ele vê que não dá certo, passa 10 minutos, ele tira o Pedro e coloca o Michael. Resumidamente, o Flamengo fica sem centroavante. Bruno Henrique vai quebrar ali de 9, mas a gente sabe que ele não vive um bom momento, então o Flamengo não conseguia segurar a bola no ataque, ficava naquela de bater no ataque e voltar, contra-ataque, acabou o Cruzeiro, começou a propor o jogo. Coisa que nós, flamenguistas, não estamos acostumados. A ver o Flamengo sem a posse de bola e sofrendo, correndo para trás. O Caio Jorge teve oportunidade de ampliar o placar, deu um belo chute que desviou, Rossi fez uma defesaça. O moleque também é melhor do jogo, joga muito. Joga muito. Bateu um travessão depois. Bateu um travessão. Foi. E, cara, vai acontecer também, a gente também, porra, só ser engenheiro de obra pronta e meter a porrada em todo mundo aqui é mole. Vai acontecer do Flamengo jogar mal e os adversários estudaram o Felipe a ponto do Flamengo não conseguir jogar. Ok, beleza. Mas é o que eu sempre falei no meu vídeo puto, né? Pós o pênalti, pós o gol da vitória do Cruzeiro. Que, cara, a partir do momento, igual, vou citar o Pedrinho aqui, que citou lá a régua do time do Vasco, vocês citaram o Campeonato Brasileiro como prioridade, irmão. Quando fala uma parada dessa, o torcedor vai ficar pegando no pé a cada derrota na competição. Vai ficar pegando no pé a cada... perda ou perca? Eu sempre esqueço. Perda. A cada perda de liderança. Eu sou papo reto, falo logo quando eu não sei. Quero nem saber. Não sou professor de português. Aí, porra, cai pra terceiro lugar. O Bragantino passa o Flamengo. Aí perde pro Cruzeiro. Perdeu pro Córdoba dentro de casa. O Felipe Luiz é refém das palavras que ele fala na coletiva. Eu tenho o melhor elenco da América do Sul. O meu diretor de futebol falou que o Campeonato Brasileiro é prioridade. Hoje eu sou terceiro da fase de grupo da Libertadores e sou terceiro do Campeonato Brasileiro. Aí a gente vem com um prato cheio pra poder reclamar e com razão. Aí nós que trabalhamos com mídia, com comunicação, né? A gente... não assiste essas pessoas que eles são os errados, quem escala sou eu. Não é bem assim, Felipe. É o que eu falo, continuo, porra, na brincadeira, filipismo, Filipinho te amo, continuo te apoiando, longe de, porra, levantar bandeira pra qualquer troca ou mudança. Exatamente. Porque o velho tá no mercado. Cara, pelo amor de Deus. Só